Nas próximas eleições europeias é possível que os conservadores e reformistas alterem o equilíbrio do novo Parlamento Europeu, onde muito provavelmente terão mais deputados do que atualmente. Os partidos conservadores não escolheram um candidato principal porque não acreditam no sistema do Spitzenkandidat. E já não querem que os seus países abandonem a União Europeia, mas prometem mudá-la radicalmente. Falamos com o co-presidente dos conservadores e reformistas, o eurodeputado Nicola Procaccini, do partido Irmãos de Itália, nesta edição de Global Conversation. Nicola Procaccini, eurodeputado do partido Fratelli d'Italia, candidato às eleições europeias e co-presidente do grupo Conservadores e Reformistas Europeus. Estamos num belo museu dedicado ao século XX a falar do futuro da Europa. Qual é a visão da Europa dos conservadores e reformistas europeus? É correto chamar-lhes eurocéticos? Não, é muito sbagliato. Não, é muito incorreto. Somos aqueles que querem voltar à ideia original da União Europeia, ou seja, uma aliança de nações que faz algumas coisas em conjunto, as coisas importantes, as coisas que os Estados-membros sozinhos não seriam capazes de fazer da melhor forma. E lutamos contra aqueles que querem mudar a União Europeia num sentido federalista, que não é o modelo original da União Europeia. E ci battiamo contro chi invece vuole cambiare. Quando foi criada, em 1957, com o Tratado de Roma, a Comunidade Europeia foi concebida como uma comunidade de Estados que não tinha de tratar de tudo, mas de algumas coisas. Com o Tratado de Roma, a Comunidade Europeia. Em vez disso, infelizmente, ao longo do tempo, houve uma tentativa de retirar competências às nações, colocando-as sob a égide da União Europeia. Dessa forma, na nossa opinião, tentou-se uniformizar situações que não deviam ser uniformizadas. Paradoxalmente, esquecemos-nos de construir a Europa onde ela era necessária. Que não andavam homologate, e paradossalmente poi ci si è dimenticati di fare l'Europa dove invece serviva. Muitos apoiantes de outros partidos afirmam que o direito de veto bloqueia a União Europeia. Vocês defendem-no. Porquê? Defendemos o facto da Europa continuar a ser uma aliança de nações e não um superestado federalista. No momento em que se retira a possibilidade de um governo exercer um direito de veto que comprometa o seu interesse nacional, é óbvio que se está a caminhar para um superestado federalista. Ovviamente si va verso un superstato federalista. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa, e isso nunca aconteceu até hoje. Nunca aconteceu que houvesse um veto que impossibilitasse a emissão de um regulamento, de uma ideia, de uma diretiva. O que é que isso produziu? Uma negociação. Produziu negociações que duraram por vezes dias, por vezes semanas. Porque é assim que deve ser. A União Europeia não tem de tratar de tudo, mas pode tratar de algumas coisas importantes. É por isso que dividir a Europa em nações de primeira divisão, segunda divisão, terceira e quarta divisão vai contra a nossa ideia da Europa como uma aliança de nações que faz algumas coisas, mas coisas importantes. Mas a Declaração Schuman de 1950 menciona expressamente a Federação Europeia. Sim. Não. A União Europeia nasceu como uma confederação e não como uma federação de nações. Falo da Declaração Schuman. Não, isso é o Manifesto de Ventotene, que é outra coisa. Não, é a Declaração Schuman de 1950. A fusão da produção de carvão e aço será a primeira etapa da Federação Europeia. É outro conceito que, se tivéssemos a oportunidade de aprofundar, poderia mostrar-vos. Quero dizer uma coisa que é óbvia. A União Europeia não nasceu como uma federação, nasceu como uma confederação e nasceu precisamente do carvão, do aço, ou seja, de coisas como o fornecimento de matérias-primas, como a energia, o fornecimento de energia, que é um dos domínios em que é evidente que, se os Estados se juntarem, conseguem obter um melhor desempenho em termos de qualidade das despesas, bem como da qualidade da fonte de energia, do que se estivessem sozinhos. Performance in termini di qualità della spesa, oltre che di qualità della fonte energetica, migliore che se fossero da soli.
Mas podemos ter todos os debates que quiserem, mas não há maneira nenhuma de alguém poder argumentar que a União Europeia nasceu como CECA e como Tratado de Roma e, portanto, como Comunidade Europeia, como Estado federalista, como Estados Unidos da Europa. Isso é algo totalmente irreal. Come Stati Uniti d'Europa. Questa è una cosa totalmente non reale, per cui se vuoi ne parliamo ovviamente, però temo che ci porterebbe un po' a fare storia. Não, estava apenas a mencionar de forma precisa a Declaração Schuman. De Gaulle e tanti altri. Podia mencionar de Gaulle e outros pais da União Europeia que foram muito claros a esse respeito. Muito bem, o vosso grupo está a crescer fortemente nas sondagens. Não têm um Spitzenkandidat, um candidato principal, por isso a pergunta é obrigatória. Quem é que gostaria que liderasse a próxima Comissão Europeia? Mas porquê é que não temos um Spitzenkandidat? Pela razão que disse antes. Porquê é que não existe um Spitzenkandidat nos tratados europeus que estabelecem a União Europeia? Porque o Presidente da Comissão Europeia é escolhido pelos governos, não pelos partidos, e nós afirmamos isso. Afirmamos que são os governos os únicos legítimos para escolher o chefe da Comissão Europeia, não os partidos. Esta é a principal razão pela qual qualquer outro candidato não é suficientemente bom para nós, porque não é o candidato do nosso grupo parlamentar, mas também porque o conceito é de facto errado, porque continuamos a querer retirar às nações e aos governos legitimamente eleitos pelos cidadãos as competências que estão, preto no branco, nos tratados fundadores da União Europeia. Legitimamente votati dai cittadini, dalle competenze che sono nero su bianco nei trattati istitutivi dell'Unione Europea. Hoje, os partidos de direita radical são acusados de não terem repudiado totalmente as suas ligações com as ditaduras do século XX, por exemplo, em Espanha, com o franquismo. No estrangeiro, o seu partido é frequentemente descrito na imprensa como um partido pós-fascista. O que acha? Antes pós-fascista do que neofascista ou outros epítetos. A verdade é que foi votada uma resolução no Parlamento Europeu que condena firmemente todos os totalitarismos do século XX. Os Fratelli d'Italia, o Vox e, de facto, todos os partidos de direita votaram a favor. Pelo contrário, a esquerda votou contra. Nomeadamente o Partido Democrático Italiano, evidentemente para defender o comunismo. Condenamos-los a todos. Ursula von der Leyen, nestes 5 anos, de que é que gostou e de que é que não gostou? Gostei de muito pouco, mas também porque se tratava de uma Comissão Europeia quase essencialmente de esquerda, de tal forma que Frans Timmermans ainda tinha mais poder do que Ursula von der Leyen. Ele pôde implementar o principal programa de governo da Comissão, o Pacto Ecológico. Felizmente, isso é algo que já não será possível, porque, independentemente do resultado das eleições europeias, já sabemos que a próxima Comissão Europeia será de centro-direita, porque os comissários são indicados pelos governos, não são indicados pelas eleições, e os governos são de centro-direita. Mas estariam dispostos a apoiar von der Leyen ou outro candidato do PPE? Isso é algo que temos de ver com base no equilíbrio de poderes, porque eles podem ter de apoiar um dos nossos candidatos. Portanto, vamos ver. Se tivesse de escolher um objetivo do seu partido e do grupo dos conservadores e reformistas para a próxima legislatura, qual seria? Um objetivo, claramente acabar com a imigração ilegal e voltar a colocar o ser humano no centro da natureza. E rimettere gli esseri umani al centro della natura. O governo italiano, liderado por um partido conservador, apoiou e aprovou a reforma da política europeia de migração. O governo polaco, quando era liderado por um partido conservador, e mesmo agora, opõe-se fortemente a esse pacto. A redistribuição dos requerentes de asilo é uma questão polémica para os conservadores? O atual governo polaco votou contra. E o anterior também. Trata-se de uma passagem fundamental, porque o atual governo é do PPE e é apoiado pelos socialistas. Votou contra. Os seus representantes parlamentares votaram contra. Le loro rappresentanze parlamentari hanno votato contro. Noi pensiamo che Pensamos que este pacto ainda não é a forma correta de lidar com a imigração ilegal, com a imigração em geral. Mas objetivamente é um primeiro passo na direção certa.
Foi por isso que votámos a favor, porque objetivamente vai na direção que Giorgia Meloni tem vindo a defender há anos, mas que era considerada uma perigosa extremista, fascista, que queria afogar as pessoas. Uma perigosa extremista, fascista, que voleva affogar as pessoas. Qual é a solução? A solução é parar as partidas, porque quando os migrantes chegam a solo europeu já é demasiado tarde. Então, nessa altura, até o discurso da colocação e da distribuição é um discurso que não deve ser colocado de todo. Porque se, por outro lado, conseguirmos estabelecer a montante, quem tem direito e quem não tem direito a asilo, nesse momento só deixamos entrar aqueles que têm direito. E nesse momento estamos a falar de 15% do total de imigração ilegal. Assim conseguimos acabar com o negócio mais odioso que existe, o dos traficantes. Ao mesmo tempo, conseguimos governar um fenómeno que também precisa de ser governado, porque a imigração legal é algo de que todas as nações precisam, mas deve ser limitada em quantidade e, se possível, também deve ser escolhida. E, se possível, deve ser anche scelta, deve essere formata anche da um ponto de vista profissional. Também deve ser formada de um ponto de vista profissional. Isto serve a nação de acolhimento e serve também o migrante, que nessa altura não é forçado a ficar à margem da nossa sociedade ou tornar-se um trabalhador do crime organizado, mas pode, em vez disso, encontrar um lugar nas nossas sociedades que seja digno para ele também. Que sia dignitoso anche per lui. Neste museu estamos rodeados de belos carros antigos com motores de combustão. Depois de 2035, os carros com motores de combustão na Europa serão apenas peças de museu ou ainda há esperança de que isso mude? Ainda há esperança se prevalecer o que esperamos, que é o conceito de neutralidade tecnológica. O exemplo do motor térmico de combustão e do motor elétrico encaixa bem. Através dos biocombustíveis, que têm emissões zero como saldo final, é possível fazer sobreviver o motor térmico de combustão sem termos necessariamente de nos render a uma tecnologia do motor elétrico sobre a qual não temos soberania em termos de cadeia de produção. Per forza ad una tecnologia, quella del motore elettrico, di cui noi non abbiamo la sovranità in termini di filiera produtiva. O que significa, então, neutralidade tecnológica? Significa partilhar um objetivo, mas deixar a liberdade às nações de escolherem a melhor tecnologia de acordo com as suas especificidades. Este é um conceito que nos é caro e que apoiaremos fortemente nos próximos anos. Mas no regulamento aprovado, os biocombustíveis não estão lá. Não, não estão. Estão a tentar obter uma derrogação? Sim, absolutamente. Ainda em relação à neutralidade, os conservadores e reformistas opuseram-se a quase todas as medidas do Pacto Ecológico Europeu. Partilham o objetivo de neutralidade climática até 2050? Partilhamos o objetivo de ter o menor impacto possível no ambiente e na natureza. Isto tem de ser feito com bom senso, com equilíbrio. Estes são dois conceitos, bom senso e equilíbrio, que foram totalmente banidos pela política europeia nos últimos anos, sacrificados no altar de um furor ideológico perverso que fez com que as emissões de CO2 aumentassem. Porque aumentaram em 2023, apesar de terem entrado em colapso na União Europeia e ao preço de uma devastação da nossa competitividade e de uma devastação do ambiente e da natureza. Devastazione della nostra competitività, nonché una devastazione dell'ambiente e della natura, perché coloro che porque aqueles que se apercebem, aqueles que de um modo geral detêm a transição ecológica neste momento são os chineses. Os chineses estão a beneficiar competitivamente das escolhas europeias e, ao mesmo tempo, não se preocupam minimamente com as normas ambientais que nos interessam. E, nello stesso tempo, não se preoccupano minimamente degli standard ambientali di cui ci preoccupiamo. Porque, nesse caso, as baterias e os painéis fotovoltaicos são produzidos em centrais elétricas alimentadas a carvão, sem que se importem com isso. É demasiado ambicioso aspirar à neutralidade climática até 2050? Penso que é um objetivo ao nosso alcance, mas tem de ser feito, repito, com bom senso. O caso dos biocombustíveis é um exemplo de como o bom senso é posto de lado e nos faz pensar mal, porque se uma tecnologia ambientalmente neutra é proibida, não é considerada pelas instituições.
Isto faz-nos pensar que existem interesses económicos. A Itália é o país que mais beneficiou do Next Generation EU, a única emissão de dívida comum até à data na história da União Europeia. Seria a favor de novas emissões futuras de dívida comum? Permitam-me que diga que a Itália é a maior beneficiária, infelizmente é a maior beneficiária, porque de acordo com o algoritmo que foi estabelecido, sendo a que saiu em pior estado da pandemia, consequentemente foi a que teve mais recursos. Depois, os chamados Eurobonds são uma invenção, uma iniciativa do centro-direita italiano. Giulio Tremonti, então ministro do governo Berlusconi e agora membro dos Fratelli d'Italia, foi o primeiro a falar na Europa sobre uma dívida comum. Por isso, conhecemos essa questão como a palma da mão. O partido de Viktor Orbán está próximo das suas posições em muitas questões, mas não em relação à guerra na Ucrânia. Esse partido poderá juntar-se aos conservadores e reformistas europeus após as eleições? Deixe-me dizer que o governo de Viktor Orbán votou com todos os outros 26 Estados europeus em todos os pacotes de ajuda ao povo ucraniano, tanto económicos como militares, do primeiro ao último. Mas abrandando o processo. Sim, porque estava a tentar fazer valer o seu próprio direito, de não ser discriminado de um ponto de vista político, como aconteceu nos últimos anos com a desculpa do Estado de Direito. Tanto que o último carregamento de ajuda foi desbloqueado graças ao facto de ter sido posto, preto no branco, que o artigo 7º, o Estado de Direito, não seria usado como um bastão ideológico contra um governo simplesmente porque esse governo é de uma cor política diferente da socialista. Bastone ideologico da dare in testa ad un governo semplicemente perché di un colore politico diverso da quello socialista. Exclui totalmente a adesão dos Fratelli d'Italia ao Partido Popular Europeu? Sim, excluo totalmente essa hipótese. Nós somos conservadores e reformistas. Investimos muito nesta família política, nesta tradição política e defendemos-la com unhas e dentes. Grazie Nicola Procaccini per essere stato con noi. Grazie a voi.